Nessa história, um garoto rejeitado pela própria família, massacrado pelos colegas e tratado como um lixo pelos professores, decide que não vale mais a pena continuar vivendo. Mas no exato momento em que ele ia dar fim à sua vida, o verdadeiro inferno começa. Monstros surgem por toda parte, e enquanto todos estavam mergulhados no desespero, ele descobriu que era mais forte do que imaginava. É a primeira vez que ele realmente queria viver. Atualmente eu tenho 600 inscritos e um sonho. Me apoia se inscrevendo. Se cada um de vocês me ajudar, eu tenho certeza que um dia vamos chegar a 1 milhão juntos. Me ajuda nessa? Bora pro manhwa! O sol estava forte, o céu completamente limpo. E lá no alto do telhado da escola, um garoto japonês encostado na grade olhava para baixo. Os alunos estavam saindo aos poucos, formando os grupinhos de papinho fiado. E do alto, ele observava tudo em silêncio. O seu rosto tá marcado, um sinal claro do que acabou de acontecer. Ele mais uma vez foi alvo de uma agressão. Ele estava refletindo se não era hora de dar um fim àquilo tudo de uma vez. Rikuto apertava a rede de proteção com todas as forças. O seu corpo tremia, mas não pelo que tinha acabado de acontecer, e sim por tudo que já estava acumulado dentro dele. A lembrança de casa vem em sua mente, trazendo consigo o pesadelo, que se repetia todos os dias. A voz dura do seu pai adotivo reclamando de que o garoto não havia limpado seu quarto de novo. Com um olhar cheio de fúria e impaciente, ele cerrava o punho, deixando claro o que iria acontecer. Limpando o sangue do rosto, Rikuto observa a expressão assustadora do padrasto. E os chutes começaram, cada golpe carregado da mesma justificativa, falando que era dever dele manter a casa limpa. A mãe, por sua vez, não intervia, pelo contrário, aumentava a pressão, questionando o que seria dele sem um teto para morar. No entanto, para Rikuto, aquelas pessoas nunca foram nada além de pais adotivos de merda. Ele foi para o seu quarto, fechando a porta com cautela. Ele não queria mais problemas. Porém, lá dentro, foi recebido pelo irmão bonitão, com os cabelos brancos e usando um brinquinho da moda. O sorriso no rosto dele era tão irritante quanto previsível. O cabeçudo ali virou uma coquinha no chão e com um tom debochado repetiu que a culpa toda era de Rikuto. Aquelas palavras apertavam o seu peito. O seu olhar escureceu ao perceber o que isso significava. Mais uma vez, os seus pais adotivos não iriam hesitar em puni-lo. O meio-irmão se aproximava, colocando a mão no ombro com uma expressão falsa de simpatia. O Rikuto permaneceu ali, imóvel, tentando segurar a respiração. O seu sorriso aumentava enquanto ele pressionava o ombro com cada vez mais força, dizendo que estava oferecendo algo de valor à vida daquele inútil. Rikuto só conseguia sentir raiva, e em sua mente, ele o descrevia como um irmão mais velho de merda. Quase sempre, quando ele entrava na sala de aula, ele era humilhado ou agredido de alguma forma. Nesse dia, ele encontrou um vaso de flores, acompanhado de insultos em sua mesa. Os colegas riam baixinho, se divertindo com a cena, enquanto ele apenas ficava parado, olhando para aquilo com um vazio no olhar. Nesse instante, um professor cheio de energia entrou na sala e com entusiasmo anunciou que hoje era dia de prova, pedindo para que todos se sentassem. No entanto, ao perceber os rabiscos na mesa de Rikuto, a sua expressão se transformou. Ele imediatamente se virou para o aluno perguntando o que tinha acontecido, o insultando, chamando-o de idiota. Ele permanecia parado, olhando fixamente para o vaso de flores e os rabiscos na sua mesa, enquanto os colegas ao redor não se cansavam de insultá-lo. O dia que esse moleque levar uma AK-47 pra escola, eu quero só ver o que vai acontecer. Quando o sinal do recreio tocou, ele foi brutalmente jogado em direção aos armários da escola. 3 valentões se aproximaram dele. O garoto calvo do grupo, que está segurando um taco de beisebol, perguntou por que ele não tinha trazido
pagando os 200 ienes hoje. Rikuto mentalmente xingava eles de filhos da fruta, cerrando os punhos, se preparando para revidar. Nesse instante, o olhar dele começa a ficar nebuloso. Por trás daqueles garotos idiotas, surgiu a silhueta do seu irmão, aquele que sempre dizia que ele iria virar um inútil. Rikuto parece já estar alucinando. Ele cerrou o punho outra vez, mas antes que possa fazer qualquer coisa, ele tomou uma bicuda bem no estômago do valentão. O seu olhar se turva, como se ele não tivesse mais esperança. O impacto de um chute direto no rosto fez tudo ao seu redor ficar coberto de sangue, mas para ele, aquela dor constante era apenas parte da sua rotina. Os capangas do líder não conseguiam parar de rir. Os golpes vinham acompanhados de uma mesma cobrança. Ele já tinha avisado sobre o dinheiro. Em volta, os outros alunos apenas observavam, alguns chocados, outros desviavam o olhar. De repente, ele começa a tomar um mata-leão e pensa consigo mesmo que a sua vida é um completo lixo. Em determinado momento, os golpes cessaram, dando a ele um breve respiro, mas a posição que ele ficou fez com que o celular escorregasse do seu bolso. O agressor ofegante, que estava enxugando o suor, observa que o celular do moleque caiu. Com a mão trêmula, ele tenta pegar o telefone, mas apenas tenta, pois a última coisa que viu foi um pisão do valentão direto no seu celular. Com seu rosto marcado pelo cansaço e pela dor, ele ainda tentava, com dificuldades, alcançar o telefone destruído. Enquanto isso, o valentão soltava desculpas carregadas de sarcasmo, fingindo arrependimento ao dizer que o seu pé havia escorregado. Em uma segunda tentativa de pegar o celular, o idiota se prepara para dar um pisão na cabeça de Rikuto. Mas antes que o chute fosse desferido, um jovem de postura despreocupada se aproximou e interrompeu, tocando em seu ombro. Apenas uma única palavra foi suficiente para fazer o valentão hesitar. O murmurinho entre os alunos logo se espalhou, e em questão de segundos todos já sabiam quem era ele. O nome do herói do dia era Nishitoya. Era o melhor do time de arco e flecha. As garotas do ensino médio não demoraram a suspirar por ele. Elas ficam falando que admiram a nobreza dele em intervir para ajudar alguém como aquele perdedor. O valentão, irritado, pergunta o que ele queria. No entanto, por mais que tentasse esconder, sentia um peso diferente no ar. A mão dele parecia pesada em seu ombro. Enquanto isso, o calvo estava se preparando para atacá-lo pelas costas, mas antes que pudesse sequer encostar em Nishi, um único golpe certeiro na fuça parou o amiguinho dele. Todos os presentes se calaram, e Nishi logo quebrou aquele silêncio com uma voz firme, ordenando que parassem com aquela palhaçada. O seu olhar se tornou ameaçador, e com um tom sinistro ele simplesmente disse para que voltem para suas salas. Com um suspiro, ele desvia o olhar dos idiotas que se afastam, e agora, voltando a sua atenção para o garoto caído no chão, ele começa a observar de perto os hematomas que cobriam o seu rosto, e logo depois disse que o garoto devia pelo menos tentar revidar. O bonitão, em um tom sério, pergunta se ele realmente gosta de viver daquela forma. Nesse instante, o Rikuto se levantou, o surpreendendo, e sem sequer olhar nos olhos começou a se afastar. Ele respondeu cheio de irritação o que Nishi sabia sobre a vida dele. Nishi franziu as sobrancelhas, observando a postura de Rikuto. Alguma coisa estava estranha na atitude daquele garoto. Mesmo machucado e humilhado, ele agia como se nada tivesse acontecido. Mas então, algo realmente inesperado chamou a sua atenção. Os seus olhos se arregalaram ao notar um detalhe absurdo. Aquele garoto, mesmo sem perceber, estava absorvendo e até mesmo desviando vários golpes durante a surra. Os humilhados serão exaltados, tá? Confia no que eu tô dizendo. Os humilhados serão exaltados. Esse moleque vai ser uma lenda no futuro, tenho certeza. Essa situação
toda ocorreu antes da gente ver o Rikuto lá no telhado. Ele ainda continua segurando a rede, observando como as outras pessoas são felizes, algumas jogando basquete e um garoto tava até de papinho com uma gatinha, enquanto ele tava ali, sozinho no telhado da escola com um telefone quebrado. Respirando fundo, os seus olhos estavam cheios de angústia, como se ele já tivesse deixado parte de si para trás. Para ele, esse era o fim. Ele não aguentava mais. Ele começou a escalar a rede, dizendo que durante a sua vida inteira ele não teve nada além de sofrimento. Agora, parado ali no topo, por um instante, ele ficou imóvel, olhando pro vazio à sua frente. E então, devagar abriu os braços. Um sorriso finalmente apareceu, junto de suas últimas palavras, onde ele dizia que todo esse inferno finalmente iria acabar. Nesse momento, relâmpagos cortam o bairro inteiro, seguido por uma grande quantidade de círculos mágicos. Os círculos mágicos dispararam projéteis desconhecidos por todo lugar, destruindo prédios, explodindo janelas e ferindo quem estivesse no caminho. Os estudantes, tomados pelo desespero, sacaram os celulares, mas antes mesmo de tocarem na tela, foram atingidos por uma descarga elétrica. O choque fez com que todos soltassem os aparelhos. Todos eles se perguntavam o que estava acontecendo. O Rikuto, imóvel, observava tudo em silêncio. Como era possível que relâmpagos surgissem em um dia tão limpo? Ele estava tentando entender, mas nada fazia sentido. Ele começa a focar sua atenção para os alunos lá embaixo. Ele observa que nesse instante, um celular caído perto de um estudante loiro começou a emitir sons sobrenaturais. A tela ficava piscando, revelando um código bizarro. Linhas de programação se desenrolavam freneticamente. Algo estava sendo invocado. Uma forma distorcida começou a emergir do aparelho. A sua silhueta era monstruosa e seu corpo coberto por números de 0 e 1. O loirinho que ali estava, ali ficou paralisado de terror. Aos poucos, o código começou a se dissipar, revelando um goblin aterrorizante. O chão tremeu conforme os dragões se erguiam. Criaturas colossais, parecidas com slimes e orcs, apareceram como predadores famintos, e mais goblins emergiam em bando, espalhando o caos. Os estudantes fugiam desesperados. O terror estava estampado no rosto de todos. No meio da fuga desenfreada, um goblin se adiantou e com um golpe certeiro de seu bastão derrubou um dos estudantes, que caiu de cara no chão gemendo de dor. Foi então que um goblin avistou um grupo de meninas. Ele espichava sua língua, saboreando antecipadamente o que viria a seguir. Rikuto permanecia imóvel, observando o caos se desenrolar diante dos seus olhos. O apocalipse havia começado. Enquanto os goblins se espalhavam como uma praga, eles rasgavam as roupas, mutilavam os corpos e se divertiam com o sofrimento dos humanos. Ele viu um estudante caído com ketchup escorrendo pelo rosto, gritando pela sua mamãe. O mundo já não pertencia mais aos humanos. Os monstros gargalhavam triunfantes, enquanto empilhavam os corpos sem vida dos estudantes. Agora os seus corpos eram apenas degraus para as criaturas que haviam assumido o controle absoluto da realidade. A data era desconhecida. Tudo o que sabemos é que foi no século 20. Foi quando tudo aconteceu. Hordas de monstros surgiram do nada, espalhando o caos pelo mundo inteiro. A população mundial começou a ser reduzida. Ninguém entendia como aquilo estava acontecendo, até que um grupo de jovens descobriu a verdade. Os monstros estavam saindo dos celulares. Os poucos que sobreviveram chamaram isso de apocalipse. Rikuto ainda observava tudo: o rastro de destruição, os gritos de dor, o cheiro de sangue espalhado no ar, tentando processar a realidade cruel que se desenrolava diante dos seus olhos. Mas isso era real? Ele não parece entender. Aquelas criaturas que eram apenas lendas, coisa de historinha contada em livros infantis, agora estavam ali, matando pessoas bem diante dos seus olhos. O Rikuto
observando a cena do alto, começou a rir. Mano, o cara vai virar um vilão. Pera aí, que manhwa é esse? Com uma risadinha baixa, ele parece ter entendido o que realmente aconteceu. Ele entende que já passou pela morte e que agora ele está apenas sonhando. Os goblins avançaram, arrastando as meninas pro chão, rasgando as suas roupas enquanto elas gritavam desesperadas por ajuda. Ao redor, aranhas grotescas faziam casulos nos corpos dos rapazes. Os slimes se alimentavam ferozmente do corpo do professor que havia zombado de Rikuto, devorando-o sem piedade, como uma punição cruel. O Rikuto dava risada, uma risada maligna, dizendo que tudo aquilo era perfeito. Os que riram pelas suas costas, os que escreveram palavras cruéis para ele, todos eles agora não eram nada além de carne para os monstros. O mundo havia mudado e aqueles que se achavam superiores agora estavam sendo devorados. O Rikuto continuava sorrindo, afirmando que eles mereciam aquilo. Os gritos de socorro continuaram, mas agora ele está sentindo um nó na garganta. Aquilo tudo parece exagerado demais para ser real. Pessoas que ele nunca viu estavam caídas por todo canto. Diante de seus olhos, outro estudante do ensino médio foi partido ao meio por um machado monstruoso. O Rikuto cerrou os dentes com força. As suas mãos foram direto para a cabeça, enquanto lágrimas silenciosas escorriam em seu rosto. O seu braço tremia. Ele não conseguia entender nada. Ele gritava, tentando parar o seu sonho, se perguntando por mais quanto tempo aquilo ia durar. Nos seus pensamentos, aquele maldito irmão, sempre com aquele sorrisinho de deboche, sempre ferrando com a vida dele. Espera, não importa, nenhum deles importa. Ainda assim doía o que ele estava vendo. Uma lágrima escorreu e ele percebeu o quão distorcido estava o seu pensamento. No fim das contas, ele é um cara de coração bom. Se fosse eu, ia ficar igual o Kira ali em cima daquele prédio, só dando risada. Ah, não ia aguentar não. A vingança do destino. Em um surto de desespero, ele berrou para que tudo se cessasse. Implorou que aquilo não passasse de um delírio. Nesse momento, a porta do terraço foi arremessada para trás. Rikuto se virou e então avistou uma criatura grotesca se aproximando. Em uma mão segurava um facão enorme e na outra a cabeça de uma garota do ensino fundamental, ainda gotejando no chão. Rikuto ainda não entendia se aquilo era um delírio ou não. Os seus olhos se arregalaram e num instante de lucidez, tudo aquilo, os gritos, o cheiro metálico, os corpos espalhados, tudo era real. E antes que ele pudesse sequer reagir, o Goblin avançou como um animal faminto. E quando a peixeira já estava prestes a cortar o Rikuto, ele pula da cerca no último segundo, movido por puro instinto. Ele ficou ali, tentando se recuperar, mas logo ele se forçou a levantar. Ele não queria admitir, mas estava apavorado. O Goblin disparou em sua direção, ajustando a postura para atacar. Mas Rikuto ficou parado, se perguntando se era assim que ele iria morrer. Do outro lado da cerca, a sua forma obscura zombava, perguntando qual era a diferença agora, afirmando que ele morreria de qualquer forma, já que, em momentos antes, ele próprio estava prestes a tirar a própria vida. Rikuto ficou em silêncio. O seu rosto mostrava que no fim, ele acreditava que a sua vida era uma merda mesmo. Ele fechou os olhos, determinado a tomar o golpe do Goblin, que já balançava o seu facão com um sorriso ameaçador. Porém, ele começou a apertar os dentes, pensando que não queria que fosse assim, não daquela maneira. Foi quando ele pegou um pedaço de ferro do seu lado e agora gritando dizia que não queria morrer. Ele tentou bloquear o golpe com o cano de ferro, mas mal conseguia segurar contra a lâmina. Quando a lâmina começou a penetrar o ferro, Rikuto sentiu a sua morte se aproximar.
Com um grito determinado, ele tenta segurar a lâmina do Goblin, dizendo que não é hora de morrer. Foi então que algo no ar parecia se partir, como se ele tivesse um estralo. O Rikuta, agora mais desesperado do que nunca, começa a gritar ainda mais alto que não quer morrer de jeito nenhum. Mas o Goblin não parava. A sua lâmina descia com fúria, querendo matá-lo. O corpo de Rikuto congelou por um momento e ele começou a sentir uma sensação estranha. Ele entrou na zona, aquele estado em que a concentração ultrapassa todos os limites, permitindo um controle absoluto sobre o corpo e a mente. Nesse nível, dizem que a pessoa adquire uma percepção perfeita do mundo ao seu redor e consegue tomar decisões de forma reflexiva. E foi exatamente o que aconteceu. O Rikuto, com uma rapidez letal, chutou o Goblin na virilha, fazendo o monstro rolar no chão em um grito de dor, e com uma expressão de ódio, ergueu o cano de ferro, preparando para esmagar o Goblin. Com um golpe certeiro, ele atingiu o Goblin diretamente. O ferro de Rikuto ficou completamente danificado e manchado com um sangue azul. Ele permanecia imóvel, parado diante do corpo do Goblin. De repente, um impulso incontrolável o dominou e, sem conseguir conter, ele começou a vomitar. Ao limpar o rosto, ele solta um grito carregado de emoção, como se a alma de um guerreiro estivesse se manifestando pela primeira vez. Ele finalmente entendeu que, apesar de todas as dores, ainda havia uma vontade intensa de viver. Olhando para o céu, ele soube naquele momento que a sua história estava apenas começando. O peso do cansaço dominava, a sua cabeça começou a sangrar, enquanto os olhos teimavam em se fechar, mesmo com alguém lutando para trazê-lo de volta à consciência. Do nada, ele desperta como se estivesse acordado de um pesadelo. Ao seu lado, o Nishi, que estava expressando um alívio por vê-lo vivo. O garoto revela que estava preocupado que Rikuto já estivesse morto. Com uma cara de dor, ele se esforça para se levantar, mas o loirinho logo pede para que ele não exagere. Rikuto insiste e se levanta. Logo atrás dele, uma lua de sangue. A cidade toda estava pegando fogo. As pessoas não estavam conseguindo se defender dos monstros. Coincidência ou não, todas as pessoas que ele conhecia estavam tremendo e se escondendo sem saber o que estava acontecendo. O Takeda, um dos valentões, agora estava ali no canto, tremendo de medo. E o Calvo, mano, olha lá, todo encolhidinho. E a Sakura, caída de joelhos, também não conseguia parar de tremer. O professor, que não pode ver uma waifu deprimida, já foi logo abraçando a garota, pedindo pra ela se recompor. O tarado meteu o papinho de que ele iria proteger ela, mas a garota mal se mexia, tava travadona. E o cara tava lá, não tirava os olhos dos melões dela. As colegas de classe perceberam na hora. Uma das alunas, de cabelo castanho, expressa um puro pavor, chamando o professor de nojento, e outra estava sentindo pena da Sakura. Todas as garotas ofendiam o professor, xingando de velho sujo, mas de repente, um pedaço de madeira foi arremessado com força pro telhado. Rikuto se virou na mesma hora, e em vez de uma saída, havia uma enorme barricada feita de pedaços de madeira, bloqueando completamente o caminho. O Nishi avisa Rikuto que aquela barricada foi feita para impedir a entrada dos monstros. Eles usaram qualquer material que conseguiram encontrar. Ele diz que todos ali conseguiram escapar dos monstros, mas dava para ver que pouquíssimos deles saíram ilesos. O aluno popular conta melhor o que aconteceu. No meio do prédio pegando fogo, todos correram sem pensar duas vezes em direção ao telhado. Mas enquanto ele contava a história, o seu rosto ficou sombrio, com vergonha, admitindo que nem todos conseguiram chegar, e desesperados imploraram para entrar. Alguns tentavam forçar a passagem enquanto eram atacados pelos monstros, mas o único adulto insistia que não podiam abrir, e se tentassem ajudar, todos podiam acabar morto. Aquele maldito professor de educação física de novo, tá? Eu não confio nesse cara, já tô avisando, eu não confio nele. Os alunos continuavam se esticando desesperadamente, gritando que os monstros logo chegariam e os matariam. O Nishi, imponente, apenas observava, estendendo a mão como se quisesse ajudar, mas antes que pudesse fazer algo, um grito de um monstro ecoou. A
situação ficou insuportável e o Nishi, com medo, foi forçado a abaixar a mão. Ele se sentia um inútil naquele momento. Rikuto ficou em silêncio olhando para o colega e então, com um tom tranquilo, interrompeu as suas palavras, dizendo que aquilo não era culpa dele. O prota começa a encarar o Goblin morto, dizendo que ninguém merecia apodrecer na mão daqueles bichos nojentos. O loirinho olhou pra cara dele e depois pro Goblin esmagado e soltou um: baralho? Tu matou esse bicho sozinho? Ele ficou envergonhado, óbvio. O menino, que era o saco de pancadas da escola, fez o que ele não conseguiu. Aquela mão que sempre segurou o arco e a flecha com confiança, agora tremia igual bambu. Mas o Rikuto não fala uma única palavra, apenas observa. Do outro lado do telhado, o professor ergueu a voz, chamando todos com urgência para se reunirem. Rikuto e Nishi começam a prestar atenção. O professor, junto dos alunos, começa a avaliar a situação. Ele começa a dizer que por volta do meio-dia, os bichos começaram a sair dos celulares. A Sakura, ao ouvir as palavras do professor, levantou o celular, mostrando que também havia saído um do dispositivo dela. Com os dedos ágeis, ela pressionou o botão para desbloquear a tela, mas não adiantava. O celular não ligava, estava sem bateria. E em segundos, um grupo de amigos conferiram os próprios dispositivos e confirmaram a mesma situação. Nishi verificou o próprio celular e ele estava na mesma situação. O professor estava mais irritado do que nunca, pois ele não conseguia pedir socorro. E o nosso prota ficou pensativo, pois o seu celular ainda tinha bateria, porém, nenhuma criatura aparecia dali. Ele deduziu então que o motivo devia ser as rachaduras do celular. O professor gesticulava com as mãos, afirmando que as criaturas haviam surgido sem aviso. Ele tentou se controlar e aconselhou que todo mundo aguardasse o resgate das autoridades ou até mesmo do exército. O Rikuto, porém, cortou a fala do professor, questionando se aquilo era algum tipo de piada. O professor ficou sem entender e ele explica para os alunos ao seu redor que as criaturas haviam saído dos celulares, o que torna provável que eles não estavam apenas na escola, mas em toda a cidade. Os estudantes começaram a sussurrar entre si, trocando olhares de pânico, e ele continuou falando: como todas as pessoas usam celulares diariamente, era quase certo de que o caos se espalhou pelo mundo todo. Ele duvida que a polícia ou os soldados estejam preparados para lidar com algo dessa magnitude. O loirinho encara o Rikuto, sugerindo que talvez fosse melhor fugir dali. Ele concorda, afirmando que isso é necessário caso eles queiram sobreviver. Mas antes que alguém reagisse, o Takeda, o ex-valentão, insulta o nosso protinha de novo. Avançando em sua direção, ele pergunta desde quando aquele garoto começou a mandar ali. Ele provocou rindo alto, esperando ver o seu colega recuar, mas Rikuto não reagiu. E o silêncio dele só alimentava ainda mais a raiva do agressor. O Rikuto olhou fixamente pro Takeda e não conseguia entender como alguém podia perder tempo com uma arrogância em meio a todo esse caos. E para surpresa de ninguém, vários colegas começaram a apoiar o valentão, concordando que ele devia baixar a bola. O loirinho tentou acalmar a turma, enquanto a Sakura dizia que todos deveriam se unir nesse momento e não brigar. O valentão, já irritado, fica se perguntando o que aconteceu com aquele garoto e conclui que ele provavelmente ficou tão apavorado que ele nem consegue falar. Enquanto isso, o prota tá imaginando que o valentão lembra mais como um cachorrinho de estimação. Comparado ao Goblin que ele acabou de matar, o Takeda é apenas um ser irritante. Eu tô falando, eu acho que ele vai virar vilão. Ó, ele vai pegar um taco de
beisebol e vai sair. O Rikuto encarou o valentão com um olhar frio e disse para aquele ser irritante parar de atrapalhar ele com essas bobagens. Todo mundo que estava perto ficou surpresa com a atitude dele. Até o valentão ficou chocado. Ele parecia que tinha acabado de levar um choque. Mas sem perder tempo, ele avançou contra o Rikuto, fechando os punhos e o chamando de idiota. O Nishi até tentou se meter, mas o Rikuto foi mais rápido e bloqueou o soco de Takeda. Com um movimento firme, o Rikuto segurou o ombro do valentão e o derrubou no chão. Em questão de segundos, ele já tinha a cabeça do Takeda pressionada contra o chão, e o braço dele agora estava completamente imobilizado. O impacto foi tão forte que o nariz dele até quebrou. É isso que eu quero ver! Mano, até agora essa foi a melhor cena do manhwa, tá? Vingança, vingança! Rikuto mantinha a mão firme no braço do valentão, enquanto o Nishi, que parecia querer interferir, apenas observava. As meninas e os outros alunos ao redor estavam boquiabertos, e ele continuava apertando o braço do valentão. Mas o Takeda, sem alternativa, só conseguia implorar desesperadamente para ser solto. O aperto estava ficando cada vez mais forte, e o prota, com um olhar vazio, se questionava o motivo de ter medo dele no passado. O agressor começou a se contorcer, gritando com raiva que iria acabar com ele por aquilo. Mas o aperto não cedia, e o olhar continuava, como se ele estivesse olhando para algo insignificante. E foi nesse instante que algo profundo parece ter se transformado dentro dele. Ele continuou e quebrou o braço do moleque. O valentão começou a segurar no braço, meio que chorando. E o prota, com uma cara fechada, parecia indiferente, como se tivesse pronto para enfrentar qualquer um, até mesmo o Nishi. A ideia de que o prota provavelmente era maluco passou pela cabeça do loirinho, mas o que realmente o surpreendia era perceber que aquele garoto que horas atrás era alvo de bullying, agora estava ali mostrando uma força que ninguém imaginava. Os alunos logo começaram a cochichar, impressionados com a facilidade com que ele derrubou o Takeda. O valentão não perdeu a chance de xingar o Rikuto e jurou vingança. Antes que os gritos continuassem, o loirinho interviu, cortando a discussão e lembrando que aquele não era o momento de brigas. Ainda assustado, o chorão continuava insultando o nosso prota enquanto se afastava. O Nishi se virou pro prota e disse para ele esquecer essa briguinha. Com um tom sarcástico, o Rikuta concordou. O Nishi se voltou pro professor e mandou ele continuar falando quais seriam os próximos passos. O professor, meio bundão, ficou meio sem graça ao ouvir um aluno dando ordem. Percebendo isso, o Nishi assumiu o comando e chamou a atenção da galera, dizendo que não fazia ideia de quando a ajuda chegaria, ou pior, poderia ser que até mesmo ela não aparecesse, e finalizou dizendo que era necessário achar um abrigo custe o que custar, porque logo eles vão precisar de comida e água. Durante a discussão, o Rikuto interrompeu o colega e deixou claro que o primeiro passo era tentar garantir alguma arma. A Sakura levantou a mão e perguntou o que deveria fazer, duvidando que houvesse algum lugar seguro para eles irem. Sem muita enrolação, o prota afirmou que de qualquer jeito era preciso descobrir o que estava dentro da escola, já que não adiantaria de nada pensar em um plano mirabolante sem saber se eles conseguiriam sair dali. Um dos alunos logo disse que não estava de acordo com a ideia, alegando que era arriscado demais, mas nesse momento o professor de educação física sugeriu que eles dessem uma passada no corredor para ver. Essa proposta deixou todo mundo em choque, e um dos alunos perguntou se alguém se arriscaria a entrar no covil dos monstros. O professor, que não é bobo, mandou o Rikuto e o Takeda irem para lá, mas o valentão não gostou da ideia, e logo
questionou por que dele não ir junto. Ele reclamou que se o professor quisesse servir de exemplo, então era ele que deveria se arriscar. Mas o professor meteu um papinho de que ele precisava ficar ali no telhado para cuidar dos alunos. Foi aí que algumas meninas da turma rapidamente disseram que os homens que deveriam ir. O Takeda não deixa barato e chama aquelas garotas de ridículas. Do nada, um som de metal estranho e as meninas já batem o olho no nosso protagonista. Ele tava com um cano de metal na mão. O valentão ficou com uma cara de que não acreditava no que tava vendo, enquanto Rikuta tava decidido. Ele não via sentido em continuar ali por mais tempo. Era isso ou morrer de fome, ou talvez esperar os monstros voltarem e virar alimento dos monstros. A postura firme dele fez as garotas olharem pra ele com um misto de respeito e admiração. Ora, parece que o jogo tá virando. E até o Nishi, que até então era mais na dele, se pegou impressionado com a coragem do amigo. Com um sorriso discreto, ele pegou o arco. Nem precisou de muito discurso. Ele arrumou as coisas, prendeu o equipamento no corpo e topou encarar a missão. Afinal, se ainda tinha gente precisando de ajuda por aí, era melhor não perder tempo. Naquela hora, o professor mais esquisito da sala perguntou ao Nishi o que aconteceria se algo desse errado. E as coleguinhas, que também viraram expert em drama, começaram a insistir para ele não se arriscar. Porém, ele deu um suspiro cansado, sabendo da hipocrisia daquelas pessoas. O Rikuto deu a sua opinião, dizendo que estava até aliviado que não fosse o valentão, já que aquele idiota não serviria para muita coisa. O Nishi, claro, não conseguiu segurar o riso. Ele soltou uma risadinha e disfarçou. O Rikuto quis saber se o Nishi tinha certeza do que ele estava prestes a fazer, já que aquela missão era suicida e as chances de sair vivo eram mínimas. Mas o arqueiro não hesitou não, disse que voltaria vivo, assim como ele. Não tinha escolha, morrer ali simplesmente não era uma opção. Naquele instante, uma lembrança veio forte na sua mente. Uma garota de cabelos vermelhos parada no meio da sala de aula. Com essa imagem na cabeça, ele decidiu que não ia cair naquele lugar. O prota entendeu o recado, deu um sorriso e olhou para Nishi de um jeito que deixava claro que ele confiava nele. Mas por dentro, o arqueiro sentia o estômago revirar, ao contrário do prota, que parecia estar lidando com tudo muito bem. Passando a mão na nuca, ele desvia olhar pro Rikuto, lembrando das vezes que o cara tinha apanhado dos valentões. Ele pensou em comentar, mas engoliu as palavras, não era o momento. Sorrindo levemente, ele revela o seu nome e pergunta o mesmo pro arqueiro, que soltou uma risada e apontou para si mesmo, duvidando de que ele não sabia quem ele era. O seu nome era Anishi, simplesmente o garoto mais popular da escola. Eu acho que é nessa parte aqui que o Manhwa cria uma grande amizade e depois vai mandar o arqueiro de arrasta pra cima, não sei, vamos continuar pra descobrir, mas tá suspeita essa amizade aí do nada. A escola estava em chamas e não demorou muito pra eles conseguirem abrir a barricada. O pensamento de Nishi era simples, tudo ia dar certo, enquanto o nosso prota permanecia em silêncio. Um vento forte bateu neles ao abrir a porta, agora não tinha mais volta. Eles seguiram pelos corredores que estavam irreconhecíveis. Mais à frente, pilha de corpos dos alunos, tudo estava destruído e até o Nishi sentiu que estava preso num pesadelo. O prota, olhando ao redor, soltou um comentário seco, dizendo que aquilo não era um sonho, e sim a realidade. O loirinho parecia incomodado com o fato de que todos os monstros tinham sumido. Não era que ele reclamasse, mas estava muito quieto, muito suspeito. O prota comentou que provavelmente os monstros tinham ido para a cidade. Enquanto caminhavam, eles encontraram pegadas com manchas de sangue. E o Rikuto comenta que isso indicava que os monstros tinham saído em busca de algo melhor na cidade. O arqueiro ficou bem confuso com a ideia, mas de repente, um barulho chamou sua atenção. No silêncio do corredor, só podíamos ouvir a mão do protinha apertando o ferro em sua mão. Sem trocar palavras, os dois se
encararam. Nishi se encostou no canto e começou a espiar pela parede, quando ele avistou um Goblin no meio do corredor vasculhando o lugar, como se ele estivesse procurando por algo. Ele murmura para Rikuto sobre a chance de acabar com aquele Goblin. Ele responde que como eles são dois, não haveria problemas, e sem perder tempo, ele começa a tirar a bolsa das costas. Agora ele tá entrando no modo matador de Goblin, e em instantes, começou a mirar no Goblin. Depois que Nishi soltou a corda do arco, uma flecha foi disparada direto no peito do Goblin. Mesmo com a flecha cravada, o Goblin manteve uma cara tranquila. Em seguida, ele se virou com os olhos vermelhos de fúria. Ele soltou um grito forte que avançou em sua direção, enquanto o matador de Goblins tentava pegar outra flecha, mas não deu tempo, pois o Goblin já estava bem na frente dele, fazendo um rugido estrondoso. Foi aí que o Rikuto entrou em cena. Com toda a força, se preparou para dar um golpe na cabeça do Goblin. O impacto foi tão forte que o bicho foi lançado direto contra a parede. Perto da janela, tremendo no chão, o Goblin tentou se virar para contra-atacar, mas se deparou com o Rikuto pronto para mais um ataque. Usando o cano novamente, ele acerta a sua cabeça. O cano agora ficou todo manchado com o sangue do monstro. Os dois agora estavam diante do corpo do Goblin. Aquele momento mostrou que, apesar do medo, as coisas haviam saído como planejado, e comentou que essa aventura até que tinha sido legal. Mano, se o Prota tinha essa força toda, por que ele não rachou a cabeça daquele valentão naquela época? Tem alguma coisa que eu não tô entendendo. Enquanto o Rikuto refletia sobre o ocorrido, ele lembrava dos dragões e se dava conta de que tinha inimigos que eles não tinham a mínima chance. Por outro lado, o loirinho observava o Goblin e com certa perplexidade concluiu que era como uma criatura comum do videogame. Ele começou a olhar para a própria mão e percebeu que ele estava tremendo sem parar. Em um jogo, aquele Goblin teria caído com um único golpe, mas a realidade era bem diferente. Ali o perigo era real. O Prota, ainda limpando o cano sujo de sangue, concordou. Não existia níveis, poderes especiais ou magia para ajudar. Era apenas dois caras comuns tentando sobreviver. O arqueiro, olhando para o Rikuto, perguntou por que ele fingia ser mais fraco do que realmente era. Pelo jeito que ele lutava, parecia que ele passou por algum tipo de treinamento. Rikuto parou por um instante, perdido nas suas lembranças. Na sua mente, uma katana de madeira caindo no chão e um jovem de pé na sua frente sorrindo de forma arrogante. Era o seu meio-irmão mais velho, que acabava de derrotá-lo em um treino, e estava lá, aproveitando cada segundo para se vangloriar. A lembrança trouxe um peso estranho para o Rikuto. Ele suspirou fundo e disse a Nishi que nunca aprendeu nada. Ele não sabia explicar. No fundo, nem ele entendia o motivo dele conseguir fazer aquilo. O foco voltou para a situação presente. Provavelmente havia monstros no andar de baixo, e Nishi percebeu que isso explicava o motivo daquele andar estar tão silencioso. Agora os dois, diante das escadas, pronto para descer, sabiam que as coisas iam ficar ainda mais complicadas. Foi quando de repente os dois ouviram um grito desesperado de uma mulher pedindo por ajuda. O Prota disparou para ver o que estava acontecendo, mas o arqueiro gritou para que ele esperasse. Sabendo que não ia adiantar de nada, ele decidiu seguir atrás dele, decidido cuidar da sua retaguarda. Enquanto isso, sem que eles se dessem conta, num canto da escola, um enorme monstro de pele vermelha estava eliminando todos os goblins que encontrava. Os olhos de uma aluna brilhavam sobre a luz enquanto ela se escondia no armário. Lá dentro, ela estava lutando contra o próprio medo, sem conseguir acreditar no que estava acontecendo. Fora daquele lugar, os goblins estavam fazendo coisas terríveis com as meninas, que só conseguiam gritar por socorro. Todos os homens já tinham sido mortos, enquanto as meninas ainda estavam vivas, mas gritavam desesperadas no ataque dos goblins. Comenta aí se vocês querem a continuação desse manhwa. Eu confio que os humilhados serão exaltados nessa história, tá? Não esquece de se
inscrever aí embaixo pra me apoiar. Por hoje é isso, valeu!